Um minuto, gente, 1 minuto, hein? 1 minuto. Atenção, gente, ó, olha aqui todo mundo pra cá. Isso aí era um quebra-gelo pra gente poder conversar aqui. Deu pra ler o texto, pelo menos? Meio que en passant, mas deu, né? Depois vai... Isso. Depois é da vontade de já dar spoiler, tem que segurar. Eu vou fazer a versão sem spoiler, tá? Não com spoiler. Ele queria dar spoiler ali, quase que entregou tudo. Aí, vamos lá. O que este mestre... Vocês concordam que é um mestre? Sim ou não? Ele tem um ensino, não tem? Então ele é um mestre. Mestre é quem tem ensino. Não necessariamente esse ensino é... Exatamente. Só o futuro dirá? Aí vem a questão seguinte, ó. Mas ele é um mestre, né? O que este mestre aqui, ele está ensinando sobre a verdade. Que a verdade é subjetiva. Ele fala para ele que tem verdade, sim ou não? Depende, né? Para ele, o que é verdade e o que não é verdade? Para ele, a verdade é o que de fato aconteceu. E que está na agenda. É isso? Só que ele gosta dessa verdade? Para ele, ela também não importa. Então, tipo assim, para ele a verdade é o que aconteceu, mas ela não interessa. Aí ele fala para ele. E para ele, o que é verdadeiro? O que ele chama de mentira, mas que é verdadeiro dentro da gente. Confuso, né? Esquisito isso, né? Linguagem sinuosa. Alerta de perigo. Alerta de perigo. Mas tem gente que não vai perceber o alerta de perigo, porque ele tem uma linguagem cativante, né? Ele evocou emoções, ele falou da filhinha dele, né? Ele foi transformado num narrador vovô legal. E aí fica difícil ficar contra um cara tão legal. Percebeu? Ele criou o vínculo, a conexão afetiva, emocional com o público leitor. Vocês conseguem perceber isso ou não? Então ele é um mestre, olha os trocadilhos infames. Ele é um mestre que tem maestria. Ou seja, ele sabe passar o ensino dele com bastante método, vamos colocar assim. Vocês percebem isso? Interessante. Qual que é o método dele de ensinar? Como ele ensina? Ele está fazendo o quê? Lúdico e factual, um contraste. Analogia, história. Então, ele não está falando, então ele não adotou, por exemplo, a linguagem do método científico. Ele não está fazendo uma dissertação. Ele escolheu uma outra forma de se comunicar. Ele está escolhendo a forma narrativa. Ele está contando histórias. Com E e com H, mas ele está contando histórias. Ele está usando o método narrativo. Exatamente. Aí, uma perguntinha. Quem ensinava assim? Jesus. Como Jesus ensinava? E sem parábolas nada lhes dizia. Então, Jesus usava parábolas que eram narrativas para ele passar o ensino. Ele usava o método dissertativo da sinagoga, ou do sinédrio, da religião, da teologia oficial da época? Não. Ele usava o método narrativo e ele usava imagens e figuras cotidianas. Então, veja só, ainda que
tá meio esquisito, alerta de perigo, o conteúdo do mestre, né? O método dele é familiar. Ele está usando qual método para ensinar? Um método narrativo parecido com quem? Jesus. Isso torna ele tranquilo ou perigoso? Muito perigoso. Percebeu agora? Viu? É o perigo, né? É o perigo. Aí, olha só. Foi isso mesmo que Deus disse? Comerás livremente, não comerás de nenhuma árvore, né? Então, a gente já conhece essa história de gente que tem boa oratória, mas não tem bom conteúdo. Isso aí a história é meio trágica. Mas vamos lá. Mas ele tem uma boa oratória, vamos também reconhecer. Os estudiosos sobre ele, eu ainda não vou falar quem ele é em detalhes, embora a evidência interna já dá o título, já dá o autor, os comentaristas sobre ele dizem que ele era o melhor cronista de língua portuguesa. E nós estamos falando de um cenário que tem Nelson Rodrigues, que tem autores, né, de ponta. Ele era considerado o melhor autor de crônicas de língua portuguesa para alguns estudiosos. O autor desse texto era considerado o melhor cronista de língua portuguesa. Para algumas pessoas. Para outros falava que era o Nelson Rodrigues, que eram outros. O que eu estou falando é que olha o nível literário de quem nós estamos falando. Aí, veja só. Ele usa, na forma de narrar, ele usa uma história real, que é dele com a filha, para gerar conexão com o público para quem ele está escrevendo, no caso, os leitores. Isso. Então ele fala, quando minha filha era pequena, pronto, você já viu uma garotinha, você já abraçou a garotinha, você já sentiu o coração aquecer, aquele pai com a garotinha contando história. Coisa linda, né? Aí, veja só. Aí ele vai e conta uma parábola contemporânea, que ele diz que é a história que ele mais conta, né? E tudo. E aí, ele, quando conta esta parábola contemporânea que ele criou, ele está imitando Jesus com as suas parábolas. Tá certo? E veja, ele usa um método de parábola, ele usa dentro da parábola um tipo de refrão. Ele usa ou não usa? Qual será o refrão? Por que é que vocês sabem? Mas acabou a história, você pode nem lembrar a história, mas você lembrou do quê? Então, na verdade, ele está contando a história, mas a história para ele não é importante. O que é importante a mensagem que não é nem subliminar, ela é explícita, que ela é passada na linguagem da comunicação, na linguagem da literatura, ela é passada através de um paradigma. O paradigma é o refrão. Para você entender o quanto isso é poderoso, se alguém aqui for profissional de publicidade, né? Aqui tem um aqui, por exemplo. O que a publicidade faz? Ela cria uma campanha, né? E aí ela pega e cria um refrão. O slogan da campanha. O slogan da campanha na linguagem das parábolas de Jesus, lá pelos estudiosos do Novo Testamento, ele é chamado de paradigma. E esse paradigma, ele é a máxima a ser memorizada. Tostines vende mais porque é fresquinho? Ou é fresquinho porque vende mais? Fala aí um contemporâneo aí, bem atual aí.
De marketing aí. Dessa. Hã? A vaquinha Parmalat. Mas qual que é o slogan? Lembra um slogan aí? Tomou, por exemplo, esse aí você lembra. Mas não, tô tentando lembrar o... Havaianas todo mundo usa. Quem lembra disso? Né? Tem um antigão, quando eu era criança. É a poupança Bamerindos, dos. Né? E aí, revelei minha idade, né? Mas eu era criança. Falei que era criança, por favor. Sim. Os políticos usam isso, será? Só um pouquinho. Falei. Por causa da musiquinha. Por causa de um gesto, né? Quem fez esse gesto aqui depois perdeu a poupança. Né? Mas era o Collor, caçador de Marajá. Aí você tem vários. Então, eu vou parar por aqui, senão vai dar briga daqui a pouco. Estamos superando a polarização agora, não vem com essa confusão. Mas veja, gente, eu vou falar para vocês. Isso aqui me estimula e me revolta. Me estimula porque eu gosto da boa literatura, da boa comunicação e da genialidade literária, né? E de uma pessoa que ensina com muita qualidade. Eu gosto disso, né? Isso é uma dádiva de Deus, dons de Deus. Mas o que me revolta é que ele está ensinando algo que não é legal. Então esse é o paradoxo dele. Agora, tem o que me revolta mais. É que a igreja tem a capacidade de tornar a informação mais importante do mundo, que é a Bíblia, numa coisa chata. Isso deixa eu bastante chateado. Ou seja, o cara, para ensinar a mentira, está se esmerando. E a gente, com a verdade de Deus, às vezes faz um esforço para tornar chato. Né? Acho que Deus vai chamar no dia do juízo todos aqueles que tornaram a mensagem incrível dele numa coisa chata. Para conversar. Como você